Nunca imaginei que um simples pedaço de bolo pudesse mudar tanto o rumo da minha vida e da vida de alguém que parecia ter desistido do mundo. Era uma tarde de domingo quando aquele rosto apareceu pela primeira vez na janela da casa ao lado. O sol estava se pondo e o cheiro de terra molhada vinha do jardim. Eu devia ter uns 30 e poucos anos naquela época, uma fase em que eu ainda acreditava que todo mundo guardava um lado bom, mesmo os que viviam se escondendo da vida. Ele era meu novo vizinho, alto, magro, sempre de roupa social mesmo aos domingos. Carregava nos olhos um cansaço que eu não sabia nomear. Cumprimentei-o com um sorriso, acenando com a mão, mas ele apenas assentiu com a cabeça e entrou, como se tivesse medo até do ar. Achei que fosse timidez, mas com o passar dos dias percebi que era algo mais profundo, algo sombrio, como se ele vivesse fugindo de um passado que ainda o perseguia. Durante semanas o vi sair cedo e voltar tarde, sempre sozinho. Nenhuma visita, nenhuma risada, nenhuma música vinda daquela casa. As cortinas sempre fechadas, a luz do quarto acesa até altas horas. Os vizinhos comentavam, é claro. Diziam que ele era um estrangeiro viúvo que trabalhava com coisas sérias e evitava contato. Alguns o chamavam de arrogante, outros de esquisito. Eu só via solidão. Até que um dia tudo mudou. E começou com um gesto simples. Mas antes de te contar o que aconteceu, se inscreva no canal, curta esse vídeo e conta pra mim lá nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Eu adoro saber até onde as nossas histórias chegam. Agora, deixa eu te contar como aquele vizinho misterioso cruzou meu caminho de um jeito que eu nunca vou esquecer. Naquele domingo, o cheiro de bolo de fubá com erva doce tomava conta da minha cozinha. Era o bolo preferido do meu pai, e sempre que eu o fazia, me lembrava dele sentado à mesa, com aquele sorriso manso que me fazia acreditar que o mundo ainda tinha doçura. Enquanto o bolo assava, vi pela janela o vizinho parado no jardim, olhando para o céu como quem procurava respostas. A expressão dele era diferente naquele dia. Parecia cansado, mas também triste. O tipo de tristeza que a gente sente quando está cansado de fingir que está bem. Naquele instante, senti um impulso, desses que o coração manda antes da razão ter tempo de impedir. Peguei um prato, cortei um pedaço generoso do bolo ainda quente e decidi bater na porta dele. O caminho entre uma casa e outra era curto, mas parecia que meus passos pesavam o mundo. E se ele me mandar embora? E se achar que estou me metendo onde não devo? Pensei. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Que talvez aquele homem precisasse de um gesto simples, de algo que lembrasse que ele ainda fazia parte do mundo. Bati na porta 3 vezes. Silêncio. Depois ouvi passos lentos, pesados, se aproximando. Quando a porta se abriu, lá estava ele. O olhar cansado, o rosto pálido e um leve cheiro de cigarro no ar. Por um instante pensei em recuar, mas respirei fundo e disse com o meu melhor sorriso: Boa tarde, vizinho. Eu fiz bolo e, bem, bolo bom a gente não guarda só para si. Ele me olhou como quem não entendia o que estava acontecendo. A testa se franziu, os olhos ficaram indecisos, e só depois de alguns segundos ele respondeu com um sotaque leve, arrastado. Não precisava. Eu sei, respondi. Mas às vezes a gente precisa de um pedaço de bolo, mesmo sem saber. Por um segundo, vi algo mudar no olhar dele. Não era exatamente gratidão, era surpresa. Como se ele não lembrasse mais como era ser tratado com gentileza. Pegou o prato com cuidado, quase com vergonha, e balançou a cabeça num gesto de agradecimento. Qual o seu nome mesmo? Perguntei antes de me afastar. Thomas, respondeu depois de uma pausa. Só Thomas. E foi assim que começou. Um simples pedaço de bolo entre duas pessoas que, até aquele momento, eram apenas vizinhos separados por um muro. O mesmo muro que começava a desmoronar, tijolo por tijolo, por causa de um gesto de bondade. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. Toda vez que eu passava em frente à casa dele, via o prato lavado sobre o muro. Nenhuma palavra, nenhum bilhete, apenas o prato. Como se fosse o jeito dele de dizer obrigado. Depois de um tempo, percebi que ele já não desviava tanto o olhar quando eu passava. Uma tarde, quando regava as plantas, ouvi sua voz pela primeira vez de forma mais calma. Seu bolo é bom, lembrou lembranças antigas,
Sorri, meio sem saber o que dizer. Então vou ter que fazer de novo para continuar te lembrando delas. Ele riu. Uma risada curta, tímida, mas sincera. E naquele instante percebi algo que me fez estremecer. Havia muito tempo que ninguém o fazia rir. E talvez fazia ainda mais tempo que eu mesma não ouvia alguém rir de verdade perto de mim. Com o passar das semanas, Thomas começou a me cumprimentar, às vezes com um aceno, às vezes com uma palavra. Certo dia, o encontrei sentado na calçada, lendo um livro em inglês. Parei e comentei: Deve ser um livro bom para tirar esse sorriso escondido do rosto. Ele fechou o livro lentamente e respondeu: Faz tempo que não sorrio, Beatriz. Talvez esteja aprendendo de novo. Aquela frase ficou ecoando em mim. Não imaginava que atrás daquela aparência fria havia tanta dor, tanto arrependimento, tanta vontade de recomeçar. Naquela noite, fiquei pensando em como a vida às vezes coloca pessoas machucadas no nosso caminho, e como um gesto simples que parece pequeno pode ser exatamente o que falta para reacender algo que parecia apagado. Mal sabia eu que aquele vizinho misterioso, que quase nunca falava, guardava uma história que mudaria completamente a minha. E que o pedaço de bolo que levei numa tarde de domingo seria apenas o início de algo muito maior. Algo que me ensinaria sobre fé, perdão e o poder silencioso da bondade. Naquela tarde, eu não sabia se tinha feito algo certo ou tolo. Voltei para casa depois de entregar o bolo, sentindo o coração bater mais rápido do que o normal. Talvez fosse a vergonha de ter me intrometido na vida de alguém que claramente não queria aproximação. Ou talvez fosse o pressentimento, aquele tipo de sensação que vem antes de algo importante acontecer. Fechei a porta, lavei as mãos ainda trêmulas e me sentei na poltrona da sala. Por alguns segundos fiquei olhando para o nada, tentando entender por que aquele vizinho misterioso me causava tanta inquietação. Eu não o conhecia, e mesmo assim sentia como se houvesse algo quebrado nele, algo que pedia conserto, mas que tinha esquecido como pedir ajuda. A casa dele continuou silenciosa até o cair da noite. Nenhuma luz, nenhum som, nada. Cheguei a pensar que ele nem tivesse comido o bolo, que talvez tivesse jogado fora, achando que eu estava invadindo o espaço dele. Mas, quando o sol começou a desaparecer atrás dos telhados e o céu se pintou de laranja, ouvi um som suave. O tilintar do portão dele abrindo. Espiei pela janela, meio sem querer. Thomas estava lá, com o mesmo terno amarrotado de antes, colocando algo no muro que separava nossos quintais. Depois, voltou para dentro, sem olhar para trás. Curiosa, esperei alguns minutos e fui até o muro. Sobre ele estava o prato em que eu tinha levado o bolo, limpo, lavado e coberto por um guardanapo branco, dobrado com cuidado. Debaixo do guardanapo, um pequeno papel dobrado ao meio. Abri com as mãos trêmulas. A caligrafia era firme, bonita, mas denotava pressa. A frase, no entanto, me paralisou. Obrigado. Há muito tempo não sentia o gosto de algo feito por bondade. Fiquei ali parada, lendo e relendo aquelas palavras. Eram simples, mas pesadas. Aquela nota dizia mais do que qualquer conversa longa poderia dizer. Naquela noite, enquanto me deitava, pensei no que ele quis dizer com feito por bondade. Será que ele nunca teve alguém que fizesse algo sem esperar nada em troca? Ou será que a vida dele tinha sido tão dura que até um pedaço de bolo parecia um gesto incomum? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Aquele homem escondia algo grande. E sem perceber, eu tinha acabado de abrir a primeira fresta dessa história. Nos dias seguintes, tudo parecia igual, mas diferente. A rua continuava tranquila, os passarinhos ainda cantavam de manhã, mas havia algo novo no ar, uma espécie de curiosidade mútua. Thomas continuava reservado, mas eu o via com mais frequência no jardim, regando as plantas ou apenas parado, olhando o horizonte. Às vezes eu o cumprimentava com um bom dia leve e ele retribuía com um aceno discreto. Era quase nada, mas para quem nunca respondia, aquele aceno já era um começo. Numa manhã, enquanto varria a calçada, vi algo curioso. Ele observava atentamente um passarinho que tentava construir um ninho sob a beirada do telhado. O homem, que até pouco tempo parecia indiferente a tudo, agora parecia hipnotizado por um simples ato da natureza. Sorri sozinha, sentindo que talvez aquele coração endurecido estivesse começando a se mover. Decidi, então, fazer algo de novo.
Não queria parecer invasiva, mas também não queria deixar o silêncio voltar a tomar conta. Preparei uma fornada de pães de queijo, um costume que herdei da minha mãe. Quando terminei, coloquei alguns ainda quentes num guardanapo e fui até o muro. Desta vez, apenas deixei o prato ali, sem bater, sem chamar. Minutos depois, ouvi a porta da casa dele se abrir e o som dos passos lentos no jardim. Espiei de longe, escondida atrás das cortinas, e vi quando ele pegou o prato. Olhou em volta como se procurasse alguém e voltou para dentro. No dia seguinte, encontrei o mesmo prato sobre o muro e ao lado dele outro bilhete. Sinto muito por não ter agradecido pessoalmente. Não sei mais como fazer isso. Meu coração apertou. Aquela frase soava tão sincera que me comoveu. Era como se ele estivesse reaprendendo a falar a língua da gentileza, uma língua que talvez tivesse esquecido por viver entre sombras e culpas. Respondi com outro bilhete curto, simples. Não precisa agradecer. Às vezes o silêncio já é um tipo de gratidão. Deixei o bilhete sobre o muro e fui cuidar da vida sem esperar resposta. Mas no dia seguinte, ao sair para regar as plantas, vi Thomas encostado no portão. Parecia nervoso, como quem ensaia um pedido de desculpas. Bom dia, disse ele com um sotaque americano mais carregado do que nunca. Bom dia, Thomas, respondi surpresa. Ele hesitou, passou a mão nos cabelos grisalhos e respirou fundo antes de dizer: Eu não sei conversar com as pessoas. Faz muito tempo. Sorri, tentando quebrar a tensão. Conversar é como cozinhar, falei. No começo parece difícil, mas quando a gente acerta o tempero, vai ficando mais fácil. Ele riu, uma risada tímida, como se o som saísse meio enferrujado. Foi nesse instante que percebi. Aquele homem não era apenas solitário, ele era alguém que estava tentando reaprender a viver. Conforme os dias passavam, nossas conversas começaram a acontecer naturalmente. Às vezes, do lado de fora, com um muro entre nós. Outras, quando eu o encontrava na calçada, carregando sacolas do mercado. Ele nunca falava muito sobre o passado, mas deixava escapar fragmentos, como se cada palavra custasse lembranças que doíam. Uma tarde, enquanto tomávamos café sentados no jardim, perguntei: Você mora aqui sozinho? Ele respondeu, olhando para o horizonte. Sim, sempre foi assim, de um jeito ou de outro. Aquela resposta ficou ecoando em mim. Sempre foi assim. Havia algo triste naquela solidão que não parecia recente. Tentei mudar de assunto e perguntei de onde ele era. Da Carolina do Norte, respondeu depois de uma pausa longa, mas faz tempo que não volto. E o que te trouxe para o Brasil? Arrisquei. Um erro, disse ele num tom que cortou o ar. Silêncio. Eu poderia ter insistido, mas preferi respeitar o tempo dele. Algumas feridas precisam ser tratadas com o mesmo cuidado de um prato de porcelana antiga. Se apertar demais, quebra. Então, mudamos de assunto. Falamos sobre comida, sobre o clima e até sobre o cheiro do café brasileiro, que ele disse ser forte demais, mas cheio de alma. Foi a primeira vez que ouvi Thomas usar uma expressão bonita, e naquele momento vi em seus olhos algo que até então não tinha visto: vida. Os meses foram passando e aquela relação improvável começou a se transformar em uma amizade sincera. Ele começou a sorrir mais, a sair de casa, a abrir as janelas. Às vezes eu o via sentado à varanda, lendo um livro em voz baixa ou cuidando de um vaso de flores que ele mesmo comprou no mercado. E o mais curioso, ele passou a trazer pequenas coisas para mim. Um dia deixou um pote de mel com um bilhete. Dizem que o mel brasileiro é o melhor. Estou começando a acreditar. Outro dia deixou uma flor meio murcha, mas ainda bonita, com a frase: para enfeitar o muro que nos separa e que aos poucos está caindo. Guardei todos os bilhetes. Cada palavra escrita por ele era como uma prova de que o coração humano, mesmo depois de muito tempo fechado, ainda pode aprender a bater diferente. Naquela época, eu ainda não sabia que Thomas escondia uma doença, nem imaginava o quanto o destino seria cruel e, ao mesmo tempo, generoso conosco. Mas lembro perfeitamente do dia em que percebi que a dor dele ia muito além da solidão. Foi numa tarde de chuva. Ele apareceu à minha porta, encharcado, com o olhar perdido, e disse apenas: Eu precisava conversar. E foi ali, naquele instante, que eu descobri que o bolo de fubá que dei por gentileza tinha se transformado em algo muito maior.
em um laço invisível que uniria duas vidas tão diferentes e, de alguma forma, faria com que ambos se curassem um pouco das feridas do passado. Mas isso eu te conto no próximo capítulo, porque o que ele me revelou naquela noite mudou tudo o que eu pensava sobre perdão, fé e amor. Aquela noite de chuva foi o começo de uma nova fase, não só da amizade entre mim e Thomas, mas de uma história que eu jamais imaginei viver aos 60 e poucos anos. Ele apareceu na minha porta molhado da cabeça aos pés, o casaco escuro colado ao corpo, os cabelos desgrenhados e os olhos. Ah, os olhos. Pareciam pedir socorro, mesmo sem dizer uma palavra. Eu o convidei a entrar sem pensar. Preparei um café forte, do jeito que ele dizia não gostar, mas que sempre tomava até o fim. Sentei-me à frente dele, em silêncio, esperando que dissesse o que o havia trazido. Por um longo tempo, ele apenas olhou para a janela, observando a água escorrendo pelos vidros. Depois, com um suspiro pesado, falou: Beatriz, tem algo que você precisa saber sobre mim. Havia um tremor na voz dele, o tipo de som que vem de alguém que carregou um fardo grande demais por tempo demais. Eu não sou apenas um homem que se mudou para cá em busca de paz. Fez uma pausa, apertando as mãos. Eu sou alguém que está fugindo, não de pessoas, mas do que fiz. Meu coração se apertou. Não perguntei nada. Só o olhei, esperando que ele continuasse. Fui agente. Trabalhei para o governo dos Estados Unidos, disse ele com um tom quase envergonhado. Inteligência, contra-espionagem, essas coisas que parecem tão distantes da vida comum. Eu quase ri, não de deboche, mas de incredulidade. Aquele homem que agora tomava café na minha cozinha, usando um casaco velho e botas gastas, já tinha sido um agente secreto? Mas bastou eu olhar de novo para o rosto dele para perceber que aquilo fazia sentido. Os olhos de Thomas eram treinados, observavam tudo, registravam cada detalhe. Só que por trás daquela precisão havia uma tristeza que o tornava profundamente humano. Ele continuou: Vivi muitas coisas, Beatriz. Vi pessoas mentindo, traindo, desaparecendo. E o pior, aprendi a fazer o mesmo. Naquele mundo, você aprende a mentir até para si mesmo. Enquanto falava, a chuva lá fora parecia acompanhar o ritmo da confissão. Cada gota que batia no vidro parecia marcar uma lembrança que ele deixava escapar. Eu obedeci ordens que não acreditava mais, disse ele com a voz embargada. Fiz coisas em nome da segurança nacional, mas perdi a minha própria alma nesse caminho. Ele respirou fundo, apoiou o rosto nas mãos. Teve uma missão. Hesitou. Um erro. Pessoas morreram. Gente inocente. Fiquei em silêncio. Não sabia se o que ele precisava era perdão, consolo ou apenas um ouvido que não julgasse. Eu tentei me convencer de que era o trabalho, de que eu só seguia ordens, continuou. Mas a verdade é que, desde aquele dia, não há noite em que eu consiga dormir sem ver os rostos deles. As palavras saíam lentas, quase arrastadas, como se o peso da memória o puxasse de volta ao passado. Quando me aposentei, tentei recomeçar. Fui morar em vários lugares, mas o passado me seguia como sombra. No fim, vim parar aqui. O Brasil me pareceu o mais longe que eu conseguiria ir, e o mais perto que eu poderia estar de um pouco de humanidade. Houve um longo silêncio entre nós. Eu não sabia o que dizer, mas senti algo dentro de mim, uma compaixão profunda, quase maternal. Sabe, Thomas, comecei. Todos nós temos um passado, uns mais pesados, outros mais silenciosos. O importante é o que fazemos com o que restou. Ele levantou o olhar surpreso. Talvez esperasse condenação, mas encontrou acolhimento. Por que você não parece surpresa? Perguntou. Sorri de leve. Porque eu aprendi que até o pior dos segredos pode nascer do medo, não da maldade. E no seu olhar, eu só vejo arrependimento. Ele desviou o rosto, como se tentasse esconder a emoção. Você fala como alguém que perdeu muito. E não é verdade? Retruquei com um sorriso triste. Quem chega aos 60 e poucos anos sem perder nada, Thomas, provavelmente não viveu o bastante. Ele riu pela primeira vez de forma genuína. Aquela risada abafada e tímida parecia um milagre em meio àquela confissão pesada. Nos dias seguintes, nossas conversas se tornaram mais frequentes e mais profundas. Às vezes, ele me contava pequenos pedaços de sua história.
não os segredos do governo, mas as partes humanas que haviam sido esquecidas. Falava da juventude, do irmão que perdeu na guerra, da mulher que amou e não conseguiu proteger. Certa tarde, enquanto tomávamos chá na varanda, ele me disse: Quando você vive muito tempo mentindo, começa a esquecer quem é. Eu tinha me tornado uma sombra do homem que fui. Olhei para ele e respondi: E agora? Ele sorriu de leve, com o olhar perdido no horizonte. Agora eu acho que estou lembrando. Aquele momento foi simples, mas profundo. Não era só um homem lembrando o próprio passado, era alguém redescobrindo o direito de sentir. E aos poucos percebi que ele também se interessava pela minha história. Queria saber do meu filho, do meu marido que partira cedo, das coisas simples da minha rotina. Escutava tudo com uma atenção rara, quase reverente. Você fala da vida como se ainda acreditasse nela, disse ele uma vez. Mesmo depois de tanta dor. É que a vida, Thomas, é teimosa, respondi. A gente apanha, chora, mas no dia seguinte o sol insiste em nascer. Ele ficou em silêncio, olhando para o céu, e murmurou: Faz anos que não vejo o nascer do sol com esperança. Aquela frase ficou ecoando em mim. Com o passar do tempo, Thomas começou a mudar de verdade. Passou a sair mais, a cumprimentar os vizinhos, a ajudar com pequenos concertos. Certa manhã, vi ele conversando com as crianças da rua, mostrando como consertar um carrinho de brinquedo. Era como se estivesse reaprendendo a ser humano, mas havia dias em que o passado ainda voltava. Em certas noites eu ouvia passos na varanda, e quando abria a porta, lá estava ele, de pé, olhando para o céu. Pesadelos, né? Perguntava eu. Ele apenas assentia. Foi numa dessas noites que ele me contou a parte mais triste de sua história. Naquela missão, havia uma mulher e uma criança. Eu tinha a chance de tirá-las de lá, mas hesitei. Segui ordens, e elas. A voz falhou. Elas morreram. Os olhos dele se encheram d'água, e pela primeira vez eu vi aquele homem que antes parecia feito de ferro desabar. Sentei ao lado dele, segurei sua mão e disse apenas: O que nos define não é o que fizemos, Thomas, mas o que ainda podemos fazer. Ele me olhou como quem não acreditava merecer aquelas palavras. Por que você é tão boa comigo? Pensei um instante e respondi: Porque ninguém cura a dor apontando para a ferida. A gente cura oferecendo abrigo. Ele baixou a cabeça e chorou em silêncio. Naquela noite, percebi que algo havia mudado entre nós. Thomas já não era mais o vizinho misterioso que evitava contato, era um homem tentando se reconciliar com a própria alma. E dentro de mim, algo também se transformava. Eu percebia, com espanto e ternura, que aquele estranho que eu conhecera, por acaso estava me ensinando a ver a vida de outro jeito. Eu, que achava que já tinha vivido tudo, estava descobrindo que sempre há espaço para recomeçar, mesmo quando as cicatrizes parecem antigas demais. Mas o que eu não sabia era que o tempo dele estava se esgotando, que por trás da aparência mais tranquila e dos sorrisos recentes havia um corpo cansado e uma doença que ele escondia há meses. E foi quando descobri isso que a história entre nós ganhou um novo sentido, e o bolo que iniciou nossa amizade se transformou em algo muito maior, um símbolo de fé, perdão e despedida. Mas isso é o que eu vou te contar no próximo capítulo. Aquela noite de chuva foi o começo de uma nova fase, não só da amizade entre mim e Thomas, mas de uma história que eu jamais imaginei viver aos 60 e poucos anos. Ele apareceu na minha porta molhado da cabeça aos pés, o casaco escuro colado ao corpo, os cabelos desgrenhados e os olhos. Ah, os olhos! Pareciam pedir socorro, mesmo sem dizer uma palavra. Eu o convidei a entrar sem pensar. Preparei um café forte, do jeito que ele dizia não gostar, mas que sempre tomava até o fim. Sentei-me à frente dele, em silêncio, esperando que dissesse o que o havia trazido. Por um longo tempo, ele apenas olhou para a janela, observando a água escorrendo pelos vidros. Depois, com um suspiro pesado, falou: Beatriz, tem algo que você precisa saber sobre mim. Havia um tremor na voz dele, o tipo de som que vem de alguém que carregou um fardo grande demais por tempo demais. Eu não sou apenas um homem que se mudou para cá em busca de paz. Fez uma pausa, apertando as mãos. Eu sou alguém que está fugindo, não de pessoas, mas do que fiz. Meu coração se apertou. Não perguntei nada, só o olhei, esperando que ele continuasse. Fui agente. Trabalhei para o governo dos Estados Unidos, disse ele com um tom quase envergonhado.
Inteligência, contra-espionagem, essas coisas que parecem tão distantes da vida comum. Eu quase ri, não de deboche, mas de incredulidade. Aquele homem que agora tomava café na minha cozinha, usando um casaco velho e botas gastas, já tinha sido um agente secreto? Mas bastou eu olhar de novo para o rosto dele para perceber que aquilo fazia sentido. Os olhos de Thomas eram treinados. Observavam tudo, registravam cada detalhe. Só que, por trás daquela precisão, havia uma tristeza que o tornava profundamente humano. Ele continuou. Vivi muitas coisas, Beatriz. Vi pessoas mentindo, traindo, desaparecendo. E o pior, aprendi a fazer o mesmo. Naquele mundo, você aprende a mentir até para si mesmo. Enquanto falava, a chuva lá fora parecia acompanhar o ritmo da confissão. Cada gota que batia no vidro parecia marcar uma lembrança que ele deixava escapar. Eu obedeci ordens que não acreditava mais, disse ele com a voz embargada. Fiz coisas em nome da segurança nacional, mas perdi a minha própria alma nesse caminho. Ele respirou fundo, apoiou o rosto nas mãos. Teve uma missão, hesitou. Um erro. Pessoas morreram, gente inocente. Fiquei em silêncio. Não sabia se o que ele precisava era perdão, consolo ou apenas um ouvido que não julgasse. Eu tentei me convencer de que era o trabalho, de que eu só seguia ordens, continuou. Mas a verdade é que, desde aquele dia, não há noite em que eu consiga dormir sem ver os rostos deles. As palavras saíam lentas, quase arrastadas, como se o peso da memória o puxasse de volta ao passado. Quando me aposentei, tentei recomeçar. Fui morar em vários lugares, mas o passado me seguia como sombra. No fim, vim parar aqui. O Brasil me pareceu o mais longe que eu conseguiria ir, e o mais perto que eu poderia estar de um pouco de humanidade. Houve um longo silêncio entre nós. Eu não sabia o que dizer, mas senti algo dentro de mim. Uma compaixão profunda, quase maternal. Sabe, Thomas, comecei. Todos nós temos um passado, uns mais pesados, outros mais silenciosos. O importante é o que fazemos com o que restou. Ele levantou o olhar surpreso. Talvez esperasse condenação, mas encontrou acolhimento. Por que você não parece surpresa? Se perguntou. Sorri de leve. Porque eu aprendi que até o pior dos segredos pode nascer do medo, não da maldade. E no seu olhar, eu só vejo arrependimento. Ele desviou o rosto, como se tentasse esconder a emoção. Você fala como alguém que perdeu muito. E não é verdade? Retruquei com um sorriso triste. Quem chega aos 60 e poucos anos sem perder nada, Thomas, provavelmente não viveu o bastante. Ele riu pela primeira vez de forma genuína. Aquela risada abafada e tímida parecia um milagre em meio àquela confissão pesada. Nos dias seguintes, nossas conversas se tornaram mais frequentes e mais profundas. Às vezes, ele me contava pequenos pedaços de sua história. Não os segredos do governo, mas as partes humanas que haviam sido esquecidas. Falava da juventude, do irmão que perdeu na guerra, da mulher que amou e não conseguiu proteger. Certa tarde, enquanto tomávamos chá na varanda, ele me disse: Quando você vive muito tempo mentindo, começa a esquecer quem é. Eu tinha me tornado uma sombra do homem que fui. Olhei para ele e respondi: E agora? Ele sorriu de leve, com o olhar perdido no horizonte. Agora eu acho que estou lembrando. Aquele momento foi simples, mas profundo. Não era só um homem lembrando o próprio passado. Era alguém redescobrindo o direito de sentir. E aos poucos, percebi que ele também se interessava pela minha história. Queria saber do meu filho, do meu marido que partira cedo, das coisas simples da minha rotina. Escutava tudo com uma atenção rara, quase reverente. Você fala da vida como se ainda acreditasse nela, disse ele uma vez. Mesmo depois de tanta dor. É que a vida, Thomas, é teimosa, respondi. A gente apanha, chora, mas no dia seguinte o sol insiste em nascer. Ele ficou em silêncio, olhando para o céu e murmurou. Faz anos que não vejo o nascer do sol com esperança. Aquela frase ficou ecoando em mim. Com o passar do tempo, Thomas começou a mudar de verdade. Passou a sair mais, a cumprimentar os vizinhos, a ajudar com pequenos concertos. Certa manhã, vi ele conversando com as crianças da rua, mostrando como consertar um carrinho de brinquedo. Era como se estivesse reaprendendo a ser humano, mas havia dias em que o passado ainda voltava,
Em certas noites eu ouvia passos na varanda, e quando abria a porta, lá estava ele, de pé, olhando para o céu. Pesadelos? Perguntava eu. Ele apenas assentia. Foi numa dessas noites que ele me contou a parte mais triste de sua história. Naquela missão, havia uma mulher e uma criança. Eu tinha a chance de tirá-las de lá, mas hesitei. Segui ordens, e elas. A voz falhou. Elas morreram. Os olhos dele se encheram d'água, e pela primeira vez eu vi aquele homem que antes parecia feito de ferro desabar. Sentei ao lado dele, segurei sua mão e disse apenas: o que nos define não é o que fizemos, Thomas, mas o que ainda podemos fazer. Ele me olhou como quem não acreditava merecer aquelas palavras. Por que você é tão boa comigo? Pensei um instante e respondi. Porque ninguém cura a dor apontando para a ferida. A gente cura oferecendo abrigo. Ele baixou a cabeça e chorou em silêncio. Naquela noite, percebi que algo havia mudado entre nós. Thomas já não era mais o vizinho misterioso que evitava contato. Era um homem tentando se reconciliar com a própria alma. E dentro de mim, algo também se transformava. Eu percebia, com espanto e ternura, que aquele estranho que eu conhecera, por acaso, estava me ensinando a ver a vida de outro jeito. Eu, que achava que já tinha vivido tudo, estava descobrindo que sempre há espaço para recomeçar, mesmo quando as cicatrizes parecem antigas demais. Mas o que eu não sabia era que o tempo dele estava se esgotando, que por trás da aparência mais tranquila e dos sorrisos recentes havia um corpo cansado e uma doença que ele escondia há meses. E foi quando descobri isso que a história entre nós ganhou um novo sentido. E o bolo que iniciou nossa amizade se transformou em algo muito maior, um símbolo de fé, perdão e despedida. Quando penso em tudo o que aconteceu, percebo que às vezes a vida muda não por grandes gestos, mas por pequenas gentilezas que plantamos sem pensar. Naquela época, eu ainda não imaginava o quanto aquele homem reservado, quase inacessível, se transformaria. Nem que eu, uma simples mulher que fazia bolo para o vizinho, seria a ponte entre o passado e o perdão de um homem que já havia desistido de sentir. Depois daquela noite em que Thomas me contou parte de sua história, nossa relação mudou. Ele começou a aparecer mais na varanda, a dar bom dia aos vizinhos, a cuidar das plantas que antes deixava murchar. Eu via nos olhos dele um esforço silencioso, o de aprender a viver de novo. Passávamos horas conversando, às vezes sobre assuntos simples, outras sobre memórias que doíam só de tocar. Era curioso. Thomas, o homem que passara décadas guardando segredos de Estado, agora se abria com uma mulher comum que vivia sozinha numa casa simples, cercada de flores e lembranças. Certa manhã, levei-lhe um pequeno presente, uma garrafa de café coado e um pão de queijo quentinho. Quando ele abriu a porta, sorriu. Aquele sorriso tímido e sincero que ainda me lembrava um menino tentando reaprender a confiar. Trouxe café, disse eu, e não aceito devolução. Ele riu. Foi uma risada curta, mas sincera. Você é a primeira pessoa que cruza minha porta sem ser por obrigação, respondeu. E a culpa é do bolo, brinquei. Eu avisei que ele tinha um poder especial. Aos poucos, as manhãs se tornaram rotina. Eu fazia café e, invariavelmente, ele aparecia no portão encostado na cerca com uma caneca na mão. Falávamos sobre tudo: o clima, as notícias, as flores do meu jardim. Mas também havia momentos em que o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Lembro-me de uma tarde em especial. O sol estava baixo e a rua tinha aquele tom dourado que só o fim do dia traz. Eu varria as folhas secas quando o vi sentado na varanda, observando o horizonte com um olhar distante. Está tudo bem? Perguntei. Ele demorou a responder. Sabe, Beatriz, eu tenho pensado muito em como perdi a noção do que é simples. O que quer dizer com isso? Eu vivi tanto tempo entre armas, códigos e mentiras que esqueci o som de uma criança rindo. Esqueci o cheiro do café, o toque do vento. Fez uma pausa e olhou para mim. Você me lembra do que é real. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Thomas, o homem que atravessara o mundo entre sombras e segredos, estava aprendendo a ver beleza nas pequenas coisas. E eu, que acreditava estar apenas sendo gentil, percebia que, sem querer, estava ajudando alguém a se reencontrar. Nos dias seguintes, vi mudanças sutis nele.
Ele começou a cumprimentar os vizinhos, a regar o jardim da frente e até a brincar com as crianças da rua. Um dia, o encontrei sentado na calçada, ensinando um garoto a consertar a corrente da bicicleta. Quando passei, ele me olhou e sorriu, com aquele ar de quem estava redescobrindo a vida. Está ensinando mecânica agora? Perguntei divertida. Não, só paciência, respondeu ele. Coisa que você vem me ensinando desde o dia do bolo. Sorri. E naquele instante percebi. Ele não era mais o mesmo homem que eu conhecera. Havia nele uma leveza nova, algo que nascia devagar, como o desabrochar de uma flor depois do inverno. Certa tarde, enquanto chovia, Thomas apareceu com um guarda-chuva extra e insistiu que eu o aceitasse. Sentamos na varanda e ficamos observando a água cair. Depois de alguns minutos, ele falou com a voz mais suave que eu já ouvira. Sabe, Beatriz, eu nunca fui religioso. Na verdade, eu odiava até ouvir falar em Deus. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Vi coisas que nenhum ser humano deveria ver. Vi inocentes morrerem. Vi mentiras sendo tratadas como verdades. E por muito tempo achei que Deus fosse uma invenção para confortar os fracos. Ele baixou os olhos. Mas agora, tem algo em você. Uma calma, uma paz. É estranho. Quando estou perto de você, eu sinto vontade de acreditar de novo. Não soube o que dizer de imediato. Apenas sorri. Eu não sou um milagre, Thomas, respondi. Só acredito que tudo o que fazemos, mesmo o mais simples, volta para nós de algum jeito. Ele assentiu e por um instante vi lágrimas discretas em seus olhos, talvez pela primeira vez desde que o conheci. Você acredita mesmo nisso? Perguntou ele. Acredito, disse. O bem é teimoso, Thomas. Mesmo quando o mundo tenta matá-lo, ele sempre dá um jeito de florescer. Ele ficou em silêncio, pensativo, olhando o céu cinzento. Depois sussurrou. Faz tanto tempo que eu não via flores. Aquele comentário ficou ecoando na minha cabeça por dias. Thomas começou, aos poucos, a se aproximar da fé. Não de forma religiosa, mas espiritual. Perguntava sobre passagens da Bíblia, sobre o que eu acreditava sobre perdão e destino. Certa vez me disse: talvez Deus tenha te colocado ao meu lado para me ensinar que o amor não é fraqueza. Sorri, com o coração apertado. Eu nunca havia pensado em mim como uma espécie de resposta de fé, mas percebia que a presença dele também estava curando algo em mim, a solidão. Com o passar dos meses, Thomas já era outro homem, deixara de lado o semblante pesado e até se permitia rir de coisas bobas. Um dia me pediu para ensinar a fazer pão. Nunca imaginei que um ex-agente da CIA fosse se interessar por receitas. Brinquei. Ele respondeu sorrindo. Depois de passar a vida inteira destruindo coisas, quero aprender a construir algo, mesmo que seja um pão. Ficamos a tarde toda na cozinha. Ele errou a quantidade de fermento, sujou metade da bancada, mas ao fim, o pão saiu dourado e cheiroso. Quando partimos juntos o primeiro pedaço, ele olhou para mim e disse: Acho que é o melhor pão que já comi. Claro, respondi. Foi feito com alma. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e completou. Talvez seja isso que faltava em mim. Alma. Aquelas palavras me fizeram sorrir e ao mesmo tempo me entristecer. Eu via que ele estava mudando, mas também percebia uma melancolia constante, um sinal de que havia algo mais, algo que ele ainda não tinha coragem de me contar. Numa tarde, enquanto cuidávamos das plantas, ele me disse algo que nunca esqueci. Beatriz, você sabe o que é recomeçar? É tentar de novo. Ele balançou a cabeça. Não, é se perdoar o bastante para tentar de novo. Havia tanta verdade naquela frase que precisei conter as lágrimas. Eu também carregava arrependimentos, escolhas que doíam até hoje. E ouvir aquilo de alguém que viveu entre o bem e o mal me fez entender que o perdão é o maior dos recomeços. No fim daquele dia, enquanto o sol se punha atrás das árvores, ele me agradeceu. Obrigado por me deixar sentir o que é ser humano outra vez. Você sempre foi humano, Thomas, respondi. Só tinha esquecido como isso se parecia. Ele me olhou e sorriu. E pensar que tudo começou com um pedaço de bolo. Olhei para o horizonte e ri. O bolo era só o começo. Às vezes, Deus usa as coisas mais simples para fazer o impossível. E assim, o homem que antes vivia entre sombras começou a se iluminar aos poucos. Mas, mal sabia eu,
Aquela luz também era um aviso, porque toda transformação tem um preço, e o destino, às vezes, nos surpreende com verdades que mudam tudo. Eu nunca gostei de hospitais. O cheiro de remédio, o som dos monitores, aquele silêncio pesado que parece prender a respiração da vida. Mas, nas últimas semanas, aquele lugar se tornaria parte da minha rotina e o palco da despedida mais bonita e dolorosa que já vivi. Thomas começou a mudar. Primeiro, foram os olhares cansados, as mãos trêmulas, o apetite que desaparecia aos poucos. Depois, as visitas ao médico, as desculpas vagas e o sorriso que se tornava mais raro. Ele dizia que era apenas uma gripe que não ia embora. Mas eu já tinha aprendido a ler nas entrelinhas. Um dia, levei-lhe sopa de legumes, como fazia sempre, e percebi algo diferente. A casa, antes tão organizada, estava silenciosa demais. O som da chaleira no fogão parecia ecoar por todo o cômodo. Quando entrei, ele estava sentado na poltrona, pálido, olhando fixamente para o nada. O jornal escorregava de suas mãos. Thomas. Ele demorou a me olhar e, quando o fez, tentou disfarçar o desconforto. Ah, Beatriz, forçou um sorriso. Pegou um resfriado, só isso. Mas eu vi. Vi a dor nos olhos, vi o cansaço no corpo, vi o medo que ele tentava esconder atrás da teimosia de um homem que passou a vida controlando tudo, menos a morte. Naquela noite, depois que voltei para casa, senti o coração apertar. Chorei em silêncio, pedindo a Deus que me desse forças para entender o que estava por vir. No fundo, eu já sabia. Thomas estava doente, e talvez dessa vez ele não tivesse mais como vencer. Os dias seguintes foram de espera e preocupação. Ele começou a faltar aos nossos cafés da manhã na varanda. As plantas que cuidava com tanto zelo começaram a murchar. Até que um vizinho me contou que o vira sendo levado ao hospital. Peguei meu casaco e fui. Cheguei à recepção e perguntei por ele. A atendente hesitou, folheou uma prancheta e depois me olhou com suavidade. Ele pediu para não receber visitas, mas deixou seu nome na exceção, senhora. Quando entrei no quarto, o encontrei sentado, olhando pela janela. A luz do entardecer banhava o quarto e a sombra dele projetava-se longa na parede. Parecia menor, mais frágil, mas ainda havia dignidade na postura. Então era isso que estava escondendo de mim. Falei com a voz trêmula. Ele não respondeu de imediato. Apenas virou o rosto e suspirou. Eu não queria que você me visse assim, Beatriz. Já perdi muito na vida, e não queria perder o pouco de respeito que conquistei com você. Sentei-me ao lado da cama, segurei sua mão e disse: O respeito que sinto por você não vem da sua força, Thomas. Vem da sua verdade. Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu silenciosa. É câncer, confessou. Pulmão, e já é tarde demais. Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina fria. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Ele, o homem que sobreviveu a guerras, traições e segredos, agora lutava contra o próprio corpo. E eu, que só tinha o coração e a fé para oferecer, me prometi que ele não enfrentaria aquilo sozinho. Nos dias seguintes, comecei a visitá-lo todos os dias. Levava livros, flores do meu jardim e trechos da Bíblia que falavam de esperança e perdão. Ele ouvia em silêncio, com os olhos marejados. Às vezes pedia que eu lesse em voz alta o Salmo 23, o mesmo que minha mãe recitava quando eu era menina. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele fechava os olhos e sorria de leve. Certa manhã, ao terminar a leitura, ele segurou minha mão e disse com voz fraca: Sabe, Beatriz, eu acho que agora acredito. Em quê? Perguntei. Que o perdão é real, que Deus realmente dá segundas chances. Não consegui conter as lágrimas. Aquele homem, que antes se dizia incapaz de acreditar em qualquer coisa, agora falava com a serenidade de quem havia encontrado paz. Os dias se transformaram em semanas. A doença avançava rápido e ele já mal conseguia caminhar até a janela. Mesmo assim, fazia questão de manter o humor. Se eu soubesse que o céu tinha fila de espera, teria reservado meu lugar há mais tempo, dizia rindo fraco. Eu fingia rir também, mas o coração doía. Cada palavra, cada gesto, parecia uma despedida silenciosa. Naquela tarde, ele pediu que eu abrisse a gaveta da cômoda e pegasse um envelope lacrado com meu nome. Não agora, disse ele.
Quando eu me for, tentei protestar. Thomas, por favor. Beatriz, interrompeu-me com um olhar sereno. Você me devolveu algo que eu já tinha perdido há muito tempo. A paz. Fez uma pausa longa, respirando com dificuldade. Se um dia eu tiver outra chance, quero encontrá-la de novo, nem que seja no céu. As lágrimas desceram sem que eu conseguisse impedir. Abracei-o com cuidado, sentindo o peso leve do seu corpo frágil. Eu espero você lá, Thomas, e prometo levar bolo. Ele riu baixinho. Foi a última vez que ouvi aquele riso. Dias depois, o telefone tocou. A voz do hospital era calma, quase compassiva. Thomas havia partido durante a madrugada. Fiquei imóvel por alguns segundos, com o coração em silêncio. Não chorei de imediato. Apenas olhei para o céu e sussurrei. Obrigada, meu Deus, por tê-lo colocado no meu caminho. Naquela tarde, cumpri sua vontade e abri o envelope. Dentro, havia uma carta e alguns documentos. A letra dele, firme apesar da doença, começava assim. Beatriz, eu vivi escondido por trás de muitos nomes e máscaras. Fui agente da CIA, servi governos, menti por ordens e perdi a fé no que é humano. Até o dia em que uma mulher bateu à minha porta com um pedaço de bolo. Você não sabe o quanto aquele gesto mudou minha vida. Pela primeira vez em décadas, alguém se aproximou de mim sem querer nada em troca. E foi nesse gesto simples que encontrei Deus. As lágrimas caíram sobre o papel. Continuei lendo. Quando eu partir, quero que saiba que deixei parte do que possuo em seu nome. A casa e uma doação para o Abel. A casa e uma doação para o abrigo de idosos da cidade. Não é pagamento, é gratidão. Você me ensinou o que é paz. E se um dia houver outro recomeço, espero poder encontrá-la de novo. Greater than Dash Thomas. Fechei a carta com as mãos trêmulas. O sol entrava pela janela, iluminando o envelope como se fosse um símbolo do que ele deixou. Não bens, mas luz. A luz de quem aprendeu, mesmo tarde, que a bondade pode ser a salvação de uma alma cansada. Naquela noite, fiz o que sempre fazia quando o coração apertava. Assei um bolo, coloquei 2 fatias sobre a mesa, uma para mim, outra para ele. E enquanto o cheiro se espalhava pela casa, fechei os olhos e imaginei Thomas sorrindo, finalmente em paz. Os dias que se seguiram após a partida de Thomas foram silenciosos. A casa ao lado, antes marcada pelo som leve das conversas e do tilintar das xícaras, agora permanecia fechada, mergulhada num silêncio quase sagrado. Às vezes, eu me pegava olhando para a varanda dele, esperando, sem perceber, que ele aparecesse com aquele meio sorriso cansado e a caneca de café nas mãos. Mas o banco ficou vazio, e de alguma forma, eu sabia que era assim que tinha de ser. Passei a visitar o jardim dele todos os dias. As plantas que começavam a murchar pareciam sentir sua ausência tanto quanto eu. Cuidei delas como se fossem um pedacinho do que restou dele. As flores que ele tanto amava, as ervas que cultivava para o chá, as pequenas roseiras que plantamos juntos. Enquanto regava o solo, pensava em como a vida é estranha. Um dia, você oferece um pedaço de bolo a um vizinho mal-humorado, e meses depois descobre que ele te deixou um legado inteiro de fé, bondade e esperança. Um dia recebi uma ligação do advogado de Thomas. Ele pediu que eu comparecesse ao cartório para finalizar a leitura oficial do testamento. Confesso que fui com o coração apertado, não pelos bens, mas pela lembrança dele. Senti como se, de alguma forma, ainda estivéssemos conectados por algo que ia além da despedida. Quando o advogado começou a ler, percebi que Thomas havia sido um homem muito mais generoso do que imaginávamos. Além da casa, ele deixara uma parte significativa de suas economias para um abrigo de idosos aqui da cidade. Um lugar simples, mas cheio de histórias e pessoas esquecidas pela pressa do mundo. Ele dizia na carta que esse era o tipo de gesto que Beatriz aprovaria. Sorri entre lágrimas. Mesmo do outro lado da vida, ele ainda sabia o que me tocava o coração. Alguns dias depois, resolvi visitar o abrigo. Levei comigo uma cesta de bolos e pães. Não por obrigação, mas porque algo dentro de mim dizia que era o que Thomas teria feito. Quando cheguei, fui recebida por uma freira de voz suave e olhos acolhedores.
O lugar era simples, mas cheio de vida. Pessoas conversando, risadas tímidas ecoando pelos corredores, cheiro de café recém-passado misturado com o perfume das flores no jardim. E no meio de tudo aquilo, senti algo que há muito tempo não sentia: paz. A senhora é a dona Beatriz? Perguntou a freira sorrindo. Sou sim. O senhor Thomas falou muito da senhora. Ele nos escreveu há alguns meses, antes de falecer. Disse que uma mulher de coração bom o ajudou a reencontrar a fé e que, se algum dia viesse nos visitar, deveríamos recebê-la como da família. As palavras dela me atravessaram como um raio de ternura. Thomas havia preparado tudo. Mesmo sabendo que estava partindo, pensou em deixar sementes do bem espalhadas pelo caminho. Ele não me deixara apenas uma casa, mas uma missão. Passei a tarde ali, ouvindo histórias, servindo bolo e trocando sorrisos. Uma senhora de cabelos brancos me disse: Eu não o conheci, mas ouvi dizer que esse americano ajudou a reformar a ala médica do abrigo. Deus o abençoe onde quer que esteja. E naquele instante, compreendi. Thomas não era apenas o vizinho misterioso que chegou com o coração fechado. Ele era um homem em busca de redenção. E Deus, em sua infinita sabedoria, havia usado algo tão simples quanto um gesto de bondade para tocar uma alma endurecida pelo tempo. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei-me na varanda com uma xícara de café. O vento soprava suave e as luzes das janelas refletiam na xícara. Peguei a carta dele novamente, aquela que lia sempre que a saudade apertava. Dessa vez, li em voz alta, como se ele ainda pudesse ouvir. Você me ensinou o que é paz, Beatriz. Se um dia eu tiver outra chance, quero encontrá-la de novo, nem que seja no céu. As palavras dançavam entre as lembranças e o som do vento. Senti uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza, era gratidão, porque no fundo eu sabia que ele já estava em paz. E mais do que isso, percebi que aquele pedaço de bolo, aquele gesto tão pequeno, tinha mudado o rumo de duas vidas. Ele havia encontrado fé, e eu, que vivia na solidão de uma casa vazia, havia reencontrado propósito. Com o tempo, comecei a frequentar o abrigo com frequência. Ajudava nas refeições, organizava pequenas leituras e até fazia bolos para as comemorações de aniversário. Era como se Thomas ainda estivesse ali, rindo em algum canto invisível, observando o quanto a vida pode florescer quando a gente planta amor. Um dia, uma das senhoras do abrigo me segurou pela mão e disse: Sabia que foi esse americano quem mandou reformar a biblioteca? Disse que era para quando a solidão batesse, a gente ter para onde fugir. Sorri. Thomas, com sua rigidez e pragmatismo, havia se tornado o anjo que não acreditava em anjos. E eu entendi. O bem que fazemos nunca morre. Ele se espalha, muda de forma, toca outras vidas. E, de algum modo, volta para nós. Hoje, quando caminho pelo jardim que era dele, vejo as flores balançando com o vento e penso em como tudo começou. Um simples pedaço de bolo. Um gesto que não custou nada, mas que valeu uma eternidade. E me pergunto quantas vezes deixamos de estender a mão, achando que é pouco, quando na verdade é exatamente isso que o outro precisa para continuar. Thomas me deixou mais do que uma casa. Deixou um lembrete de que a fé não precisa de milagres grandiosos. Às vezes basta uma conversa, uma xícara de café, um sorriso ou um pedaço de bolo partilhado com amor. E se hoje você me perguntar o que aprendi com tudo isso, eu diria o seguinte: a vida é um círculo de gestos. O que você oferece volta. Não sempre do mesmo jeito, mas sempre com o mesmo coração. E às vezes, o que oferecemos por generosidade volta como um milagre. Às vezes, o que oferecemos por generosidade volta como um milagre. Porque a fé pode começar num simples pedaço de bolo e terminar em um recomeço eterno.